Olá! Vamos a mais um vídeo, sendo esse com áudio. Houve um pedido que os meus vídeos tivessem áudio, então eu estou providenciando. É meio difícil para mim, não vou negar, mas vamos fazer com áudio. Assim, eu ganhei essa lã aqui, aliás, eu ganhei 2 novelos, um de outra cor e um dessa cor. E o outra cor eu já utilizei. E ele veio sem rótulo. Eu ganhei ele sem o rótulo. Porém, ele é esse mesmo tipo de lã, né? É uma lã para bebê mesmo, ela é bem gostosinha de utilizar. E eu vou utilizar ele, né? Com base nos dados que eu vejo neste rótulo aqui, eu vou fazer a utilização para este aqui, como eu não tenho mais o rótulo original dele, certo? Sempre lembrando que todo rótulo tem todas as informações necessárias, por isso que a gente não coloca fora, a gente mantém junto com a lã o rótulo, né? Inclusive, uma questão que eu sempre falo é a questão do lote. Porque quando tu vai confeccionar uma peça inteira, é interessante que tenha o mesmo lote, porque ele acaba ocorrendo com lotes diferentes, ele acaba ocorrendo uma diferença na tonalidade do fio. Quando tu faz uma peça grande, isso vai interferir diretamente na tua peça, né. Então, assim, óbvio que se tu for fazer um colorido, né, ele não vai destoar muito, digamos assim: "Ah, esse aqui é de lote diferente", né, digamos, "esse aqui é de lote diferente". Aí tu trabalhando um listrado, por exemplo, não vai fazer tanta diferença. Porém, quando tu colocar um junto com o outro, em segmento, ele vai apresentar diferença, tá. Isso é muito, muito importante. Bom, com bases nos dados deste rótulo, como eu trabalho tricô, as agulhas têm que ser de 4 milímetros a 6 milímetros, certo? Aqui também tem indicação das agulhas em crochê, certo? Mas eu não vou usar o vermelho, porque o vermelho eu faço bastante sapatinhos de bebê, né? Mas vamos fazer uma amostra nesse mostarda, ele é lindo na minha opinião. Bom, como ali diz que é de 4 milímetros a 6 milímetros, neste momento eu vou utilizar uma agulha de 4,5 milímetros, sempre cuidando que as duas agulhas tenham a mesma espessura, certo? Porque também isso causa diferença no trabalho. Se tu utilizar uma agulha 5 milímetros e uma 4 milímetros e meio, ela vai dar uma diferença na tecelagem, certo? Ok, então tá, vamos começar. Para começar, eu gosto de tirar o fio de dentro do novelo, certo? Do meio. Ele sai melhor, ele fica, o trabalho fica sempre melhor. Eita, que aqui eu não vou, aqui, ó. Sempre do meio, tá? Às vezes é difícil de tirar do meio, nada impede que você comece tirando do fio de fora, tá? Assim, o que eu faço? As minhas mãos são elas que vão produzir a peça, certo? Então, eu tenho a necessidade de controlar todos os movimentos com ela, certo? Assim, essa é a ponta e este outro lado sai do novelo, certo? Aí o que que eu faço? Olha como eu coloco nas mãos. Eu faço essa voltinha nesse dedo aqui, certo? E lembrando que é a ponta de começo do fio. Dou a volta no polegar, ok? Aí o que que eu faço? Insiro a agulha no polegar, nessa laçada que tem no polegar, vou lá e busco o fio, passo por dentro e tá pronto o meu primeiro ponto. Consequentemente, eu não vou mais ter a necessidade de dar a laçada no polegar, certo? Isso aqui, por que que eu faço esse tipo de começo aqui? Porque quando eu for costurar, isso aqui fica melhor de costurar. A costura fica melhor lá naquela pontinha, certo? Nada impede que tu faça direto assim. Vou mostrar outra forma. Assim, ó, a ponta do fio, aqui sai do novelo, certo? Aí eu insiro a agulha lá no meio da mão, faço a volta e tá pronto o meu primeiro ponto. Só que isso aqui não é um acabamento bonito,
lá na hora de costurar. E aí depois insere aqui, opa, e vai lá e busca, faz a laçada e tu tá com 2 pontos, ó. Pode ver que ele sai com muita facilidade. Eu não aconselho, porém, nada impede de que você faça assim. Voltando de novo, dá o fio da ponta, né, eu vou fazer nessas posições nos dedos, o dedo indicador eu laço ele, dou a volta no polegar e daí então eu tenho um ponto no dedo polegar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou inserir a agulha no ponto polegar, vou dar a laçada e vou passar novamente por dentro do polegar, soltando o dedo do polegar. Ok? Apertei, fiquei com o meu primeiro ponto. Lembrando sempre que se tu tirares a mão, ó, faça o dedo de pinça. A minha aluna adora quando eu digo isso. Faça o dedo de pinça, simplesmente enfia dentro, no meio dos dois e insira a agulha no meio dos dois. Tu já tá com a posição correta de continuar o trabalho, certo? Insere no polegar, dá uma laçada lá no indicador e volta. Essa é a forma correta de começar. Ó, isso aí a gente coloca todos os pontos na agulha da mesma maneira. Esse ponto ele tem uma questão, esse fio na realidade, ele tem uma questão que tu de vez em quando tem que dar uma enroladinha porque ele desenrola, ó. Ele é feito de pequenos fios, parecem fios industriais, mas ele faz um trabalho lindo, ele fica um trabalho muito bonito. É um fio especial mesmo para bebê. Ou seja, voltando lá, tirei da mão, aqui pro lado do polegar vai sempre estar a ponta, certo? E do novelo vai estar no indicador. Esse é o melhor a ser feito. Enfio o meu dedo de pinça entre os 2 fios, insiro a agulha entre os 2 fios também, ó. Enfio no polegar e laço no indicador, certo? Insiro no polegar, laço no indicador, insiro no polegar, laço no indicador, insiro no polegar, laço no indicador, insiro no polegar, laço do indicador. Importante, ó. Larga o fio, ele volta a dar umas volteadas. Aí eu sempre dou uma ajudinha para não estragar. De novo, ó, dedinho de pinça, enfia entre os 2 fios, insere no polegar, busca no indicador, insere no polegar, busca no indicador, insere no polegar, busca no indicador, e assim sucessivamente até o número de pontos desejados, certo? Dei mais uma volteadinha. Vamos lá, continuando. Ciro, ó, insere no polegar as 2 agulhas. Por que eu trabalho com 2 agulhas aqui? Porque há necessidade de uma folga depois para que eu possa conseguir inserir a agulha no ponto, a outra agulha, porque eu vou trabalhar com uma só. Insiro a agulha no ponto, dou a laçada e trago para dentro da agulha novamente, fazendo com que ela saia e fique na outra agulha. Ok, opa, deu problema aqui. De novo, dedinho de pinça entre os 2 fios, sendo que o da ponta fica no polegar e o que sai do novelo passa no indicador. Insiro a agulha no meio, insiro a agulha no polegar, dou uma laçada no indicador e tenho mais um ponto. Eu não vou me preocupar com a quantidade de pontos aqui, certo? Eu gosto de contá-los de 2 em 2, porque geralmente os números que a gente utiliza são múltiplos, ou múltiplos de 2, ou múltiplos de 4. Então, eu conto de 2 em 2. 2, no caso, ó, eu conto uma vez só, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer mais um. Tá ruim. Opa, não foi. 10. Ficou apertado. Ok. Então, eu contei 10, porém duplos. Então, são 20 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos.
isso é aleatório. Eu botei 20 pontos só por colocar, certo? Não tem importância. Tem importância no ponto que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com um ponto múltiplo de 11, então aqui já não daria dois trabalhos. Se é um múltiplo de 2, aqui tem como fazer o trabalho. Geralmente, nas minhas descrições, eu digo múltiplos de 11, múltiplos de 2. E aí, eu sempre faço o tal do ponto de borda. Porque ele fica melhor, essas bordas aqui no caso, para a gente trabalhar o ponto. Vamos lá. Aí, aqui no final, eu só dou um nó. Simples, no caso duplo. Ok. Agora sim, eu retiro uma das minhas agulhas, certo? Para que eu possa trabalhar. Bom, esse aqui é o... Ó, pode ver que ele fica frouxinho na agulha, ele não fica apertado. Esse aqui é o meu primeiro passo. Se a gente coloca na agulha para depois começar a trabalhar. Bom, vamos lá. Vamos puxar fiozinho aqui do meio da novelo. Ok. Aí, agora sim. Eu gosto... Eu vou fazer o ponto musgo. Então, o que que acontece? O ponto musgo, ele é utilizado sempre para beiradas de trabalhos, para borda, dá para fazer manta com ele. Para quem é iniciante, ele é um ponto bem básico, certo? Então, assim, eu vou colocar a linha em cima da agulha. Bom, esse ponto é o ponto tricô, o primeiro ponto que eu vou fazer, certo? O tricô é assim. Insiro a agulha por baixo, tendo que a do novelo, ela fica em cima da agulha, certo? Ó, é o fiozinho lá que saiu do novelo. Eu coloco ele em cima da agulha, insiro a agulha de baixo para cima, vou lá, dou a laçada e passo ele novamente. Ok? Vamos pro próximo. Esse primeiro aqui eu vou fazer, mas normalmente eu não faço. Geralmente eu faço ele quando eu vou fazer sapatinhos, alguma coisa assim. Ele é importante de ser feito, certo? Bom, mais um ponto tricô. Linha saindo do novelo em cima da agulha. Eu insiro a agulha por baixo da linha saindo do novelo e do ponto. Vou lá, laço e... Opa, não deu. É que eu utilizo esse polegar e no vídeo ele não aparece muito. Vamos ver se eu consigo fazer sem a utilização do polegar. Sempre segurando, ó. Se vocês perceberem, o meu indicador tá no último ponto que saiu recentemente da agulha, ó. Segurando. Aí, eu vou inserir ele por baixo, sempre firme aqui segurando. Insiro aqui, vou lá, ó, dou a laçada. E aí, ele volta por dentro do ponto, certo? Retiro ele porque ele tá pronto. Já o indicador vem aqui para segurar na agulha, ok? Vamos novamente. Eu coloco a linha que sai do novelo em cima da agulha, insiro a agulha da mão direita embaixo dos dois, do fio e do ponto, insiro, vou lá, dou a voltinha. Tem gente que faz assim, ó. Errado? Não, cada um tem o seu jeito de fazer. Aí, aqui eu gosto de firmar porque daí ele não sai, ó. Tô tentando deixar o mais visível para vocês no vídeo. É bastante difícil desse jeito, porque eu boto aqui e empurro, ó. Eu faço assim, ó, insiro, vou lá, dou a laçada, volto. E já o meu polegar vem automaticamente para empurrar, para passar ali dentro. Como eu não tô querendo mostrar para vocês como funciona, eu insiro, vou lá, dou a laçada, e daí tô tentando utilizar só a minha unha, é mais complexo. Para mim, é mais complexo. Isso é uma questão de treino, certo? Então, inserir lá, dou a laçada, volta. Insiro, dou a laçada, volta. O polegar sempre ajudando a carregar para o outro lado, ó, empurrando para o outro lado. E o indicador automaticamente segurando o ponto para que ele não saia da agulha.
porque quando a gente é iniciante, é bem comum o ponto sair da agulha. E se sair, gente, é muito importante. Vou mostrar uma coisa que eu adoro mostrar para os meus alunos. Ó, ai meu Deus, caiu a agulha. Não precisa se desesperar, é só não puxar o fio, pegar delicadamente, inserir a agulha novamente, ponto por ponto, até chegar no final. E estamos com o ponto pronto, certo? Não há necessidade de pânico. Eu adoro fazer isso e eles gostam de mostrar que eles aprenderam, eles tiram da agulha e dizem assim: "Ah, caiu tudo". E aí dão risada e botam de novo, né. As pessoas acham: meu Deus, estragou o trabalho. Não, não estragou o trabalho. Criança é uma coisa mágica, eu adoro meus aluninhos, certo? Eu sempre gosto de ensinar isso, porque isso é muito comum da agulha sair. E se acontecer da agulha sair e você não conseguir colocar todos os pontos, supondo que o último ponto lá, ele desfez, tu vai inserir ele de novo na agulha anterior, ó. É simples, é uma coisa simples, não precisa entrar em pânico. Vamos mais um ponto, insiro o ponto por baixo, dou a laçada e volto. Insiro por baixo, dou a laçada. Estou utilizando o meu, deixa eu ver se no vídeo como é que fica aqui. Insiro, dou a laçada e volto. Insiro, dou a laçada lá e empurro. Se tivesse a unha maior, né, talvez ficasse mais fácil para vocês visualizarem. Tá? É assim. E daí, assim, ó, eu sempre dou uma puxadinha, não exagerando muito, porque o ponto tem que ficar frouxo, que é uma coisa que os alunos, quando começam a fazer, eles têm essa dificuldade de deixar o ponto frouxo. Ó, tiro. Esse é o ponto tricô, certo? Tricô, 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 tricô. A amostrinha com várias vezes o tricô, agora terminei, né, fui até o último ponto, terminei. Eu vou trocar a agulha de lado, a agulha cheia de pontos, ela vai para a mão esquerda, a agulha vazia vai para a mão direita. O primeiro ponto eu nunca faço, então eu vou simplesmente retirar o primeiro ponto, porque ele fica um acabamento mais bonito no final, para que a gente possa costurar, certo? Agora eu vou fazer novamente o ponto tricô. Tricô, tricô. Lembrando sempre, o fio que sai do novelo vai para cima da agulha, eu insiro a agulha por baixo do ponto, por isso que é importante que ele fique frouxo, porque ele fica mais fácil de eu trabalhar, ele não fica apertado. Laço lá e trago ele de volta, ó, laço lá e trago ele de volta por dentro do mesmo buraquinho que entrou a agulha. Então a agulha entra, laça e volta. Entra, laça e volta. Entra, laça, opa, laça e volta. Ó, insiro a agulha por baixo, laço e volto. Tem pessoas que fazem algo diferente. Eu vou mostrar, mas eu não considero certo, porque do outro lado a gente tem que tratar o ponto de uma forma diferente, ele vai ficar diferente na agulha. Porque esse aqui, ele fica, o que sai direto da agulha, para este lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele sai daqui, vai lá, ó, e vai direto pro novelo. As pessoas fazem assim, inserem, colocam aqui debaixo e puxam para o outro lado. O que acontece? Esse que sai do novelo, ele tá para o lado de cá. Isso torce o fio, torce o ponto. Se tu não souber trabalhar, ele vai ficar com o ponto torcido. É feio? Não, é um jeito diferente de trabalhar. Ele é bem mais fácil? É bem mais fácil de trabalhar, porque tu faz assim e tu automaticamente consegue passar o ponto, o fio por dentro. Diferente do que eu faço, que é laçar e voltar. Ó, insere, laça. Opa, faltou fio aqui. Ixi. Insere, laça e volta. E essa sequência de
todos... Opa, ficou frouxo aqui, deixa eu dar uma apertadinha. Ó o que aconteceu, ó. Ficou frouxo demais esse ponto. É um conselho que eu dou. Dá uma puxadinha, não muito. Uma puxadinha, ele vai voltar para o lado do novelo. Não, lembrando de não deixar muito apertado, certo? Insere por baixo, dá a laçada e volta. Insere, laça e volta. Insere, laça e volta. Insere, laça e volta. Insere, laça e volta. Ó, ficou frouxo de novo, a gente dá uma apertadinha, não tem problema, certo? Isso acontece, principalmente quando a gente é principiante, isso acontece muito. Foi bom ter acontecido no vídeo para que a gente possa verificar. Ok. Bom, terminei, passei todos os pontos trabalhados para a agulha direita, aí ela volta para a mão esquerda, lembrando sempre... deixa eu puxar esse fio aqui com mais afinco. Eu vou paralisar para poder tirar, porque tem um nó. Esse é um inconveniente, às vezes, de tu retirar o fio de dentro. Às vezes dá uns nó. Mas nada impede que tu vá lá, dê uma fuçadinha, destrua o nó e continue trabalhando. Eu acho mais interessante, né? Mas tudo bem, cada um trabalha do seu jeito. É só uma dica de... É uma dica de gente que trabalha há muito tempo. Ok. Bom, pontos na esquerda, na mão esquerda, com todos os pontos trabalhados, mão direita com agulha vazia. Primeiro ponto não trabalho, eu simplesmente retiro, ok? Volto o fio para cima da agulha, insiro o ponto e lá vamos nós para mais uma carreira inteira em ponto tricô. Esse eu vou fazer mais rápido, porque senão a gente demora bastante o vídeo. Eu disse que era melhor eu não falar, hein? Eu falo demais. Tenho pena dos ouvidos das minhas alunas. Faz assim. Se eu acharem que eu estou muito lenta, bota no vídeo em velocidade mais rápida. Se acharem que eu falo muito, não desliga o som, deixa bem baixinho. Tá tudo certo. Concluí a carreira. Bom, carreira, eu passei todos os pontos da agulha que estava na esquerda para a agulha que estava na direita. Agora eu troco novamente e lá vamos nós. Direita vazia. Primeiro ponto, eu não trabalho, eu simplesmente retiro. Pode ver que vai ficando um detalhe mais bonito na beirada, ok? Linha que sai do novelo em cima da agulha. Eu insiro a agulha da direita embaixo dos dois, né? Dou a laçada e passo novamente. Dou a laçada, dou a laçada e passo novamente. Dou a laçada, passo novamente. Eu vou reafirmar, é importante que esse polegar trabalhe junto, porque ele vai ajudar. O indicador da mão direita segura o ponto, tu vai lá, laça, e o próprio ponto... Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar de outro ângulo. Ó, ele segura o ponto na agulha. Ó, tá vendo? Ó? E passa. É um ponto fácil de fazer. Tricô, tricô, tricô. Ó. E esse detalhezinho que parece eu costumo dizer que é umas cobrinhas. Não é cobrinha não, tá? Mas é uns nozinhos, ó, tá vendo? É uns nozinhos. Eu sou apaixonada por tricô, cara. Tudo que tu falar de tricô eu amo de paixão. Então, lá vamos nós. Mais um, mais um. Tô tentando fazer sem usar o polegar, o que torna o tricô, pra mim, um pouco mais difícil. Ó. Eu espero que vocês gostem da minha voz, porque eu falei pra caramba nesse vídeo. Ó, é os nozinhos, ó, tá vendo? Os nozinhos apaixonantes. Eu sou apaixonada pelo tricô. Eu amo muito fazer tricô, gente. Vocês não têm noção. Aí, de novo, primeiro ponto, bom, pontos na mão esquerda, agulha vazia no direito, e lá vamos nós. Fio saindo no novelo, primeiro ponto eu só retiro, sem trabalhar. Pode observar que fica um trabalho bonito,
Fica um detalhe, e aí, assim, se for fazer manta, é um acabamento bonito, tu não precisa fazer nenhum outro acabamento, certo? E se tu for costurar, tu vai costurar ele aqui dentro, ó, tá vendo, ó? Entre um e outro. Isso fica bem, fácil, facilita muito a gente costurar, né. Então vamos lá. Linha em cima da agulha, insere o ponto por baixo, insere, 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 laça e volta no mesmo buraco, ó. Insere a agulha por baixo, laça lá e volta no mesmo no mesmo buraco. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que gostar de artes manuais, né. Se bem que isso é uma coisa que a gente adquire aos poucos, tem que ter paciência, não pode ficar bravo, porque o fio não entrou, porque o fio desfiou. É uma delícia, é uma terapia maravilhosa. Isso aqui é companheiro de gente que às vezes é nervosa, porque deixa a gente calma. Eu amo. Opa. Não deu certo? Para tudo, volta de novo, faz de novo o processo e vai em frente. Siga sempre em frente. Ok. Concluindo. Esse detalhe, no caso, eu fiz todas as carreiras em tricô. Eu poderia ter feito todas as carreiras em meia. Esse é o ponto trabalhado um a um, ele é o ponto tricô. E esse detalhezinho que ele deixa aqui, tá? Esse detalhe é o ponto que as pessoas chamam de musgo. Tu sempre trabalhar ele toda a peça, ele vai ser chamado de musgo. É o musgo. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto eu retiro. Insiro a agulha por baixo. Ponto tricô. Ele fica bonito esse detalhe para acabamentos, ó. Para começo, para gola também fica bonito. Eu como produzo muitos trabalhos de bebê, casaquinho de bebê, então no punho, ao invés de fazer a barra de 1 por 1 ou de 2 por 2, eu utilizo este detalhe, que fica charmoso na real. É muito, muito feito à mão mesmo, sabe? Coisa de vovó, foi a vovó que fez. Isso aí. Esse é o ponto tricô fazendo, produzindo trabalhado musgo, certo? Agora eu vou fazer o ponto meia. Por que meia? Já me questionaram, uma aluna me questionou assim, por que que ele é chamado de meia? Porque a meia, deixa eu tirar aqui uma meia que eu tenho. A meia é o direito, ó. Toda meia é feita com esse ponto. E o tricô do outro lado. Então, tu olha de frente, tu tá vendo o ponto meia, né? E o outro lado é o tricô. Por isso que o nome dele é meia, porque ele é o direito da meia. Ou eu costumo chamar muito de ponto direito. Primeiro ponto eu só retiro, certo? O meia, eu acho ele mais fácil. A linha fica em cima do dedo indicador, a agulha é inserida da esquerda para a direita, buscando o ponto para laçar e passar novamente dentro do mesmo ponto, ok? Tirei da agulha.
eu insiro a agulha da esquerda para a direita. Ó, pode ver que é importante que o ponto seja frouxo, porque há necessidade de que tu coloque as 2 agulhas dentro do mesmo ponto. Tu vai lá, tem pessoas que utilizam assim, ó, para tudo, laça aqui e daí traz de volta. É errado? Não, é certo também, tá? Insere da esquerda para a direita e aí assim, dá a laçada, firma o ponto e traz de volta, ok? Vamos ao próximo. Insere a agulha da direita, ela insere da esquerda para a direita, dando uma volta no fio e trazendo ele de volta dentro do mesmo ponto. Vou tentar mostrar mais perto. Aqui. Insere a agulha da direita dentro do ponto da esquerda para a direita, laçando o ponto e trazendo ele novamente para dentro. Tira da agulha, certo? É um ponto fácil. Depois que a gente pega a prática, ele vai muito fácil, ele vai muito rápido. Muito bom. Aí tu vai me dizer assim, tá, e o que eu consigo fazer com esse ponto? Esses 2 pontos, que são o tricô e o meia, ó. Bom, aconteceu isso, tá vendo que um ponto ficou meio frouxo? A gente puxa, 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 em direção ao novelo, vai puxando. Ó, vamos ajeitando ele até que ele fique mais parelho. No começo, nos primeiros pontos, primeiras vezes que você for trabalhar, vai notar que por muitas vezes o ponto não fica parelho. Ou ele fica muito apertado, o que não é bom, ou ele fica assim, uns pontos mais largos, outros mais. Isso é bem comum, tá? Agora sim, ó, eu fiz esse detalhezinho aqui, que é a barra musgo, tá? Eu fiz ele todo em tricô, certo? Onde os nozinhos, ó, eles estão aparecendo para o meu lado, no caso, né? E o meia, os nozinhos vão aparecer para o outro lado, que é o avesso, certo? Ó, direito e o avesso. Pode ver que tem mais seguido, ó. Ok? Virei a agulha. Agora eu vou trabalhar outra carreira toda. Ai, agora eu faço toda ela em meia para vocês aprenderem. Dúvida cruel? Vamos lá. Eu vou trabalhar em tricô, primeiro ponto. Botei o fio em cima da agulha, só retiro. E vou trabalhar toda a carreira em tricô, que é uma coisa que vocês já conhecem, até chegar do outro lado para recomeçar o ponto em meia. E, consequentemente, nós vamos produzir uma malha. O musgo, que é a barra musgo, que é esse detalhezinho aqui, ó, esse detalhezinho aqui, ele tanto pode ser produzido todo ele em meia, em ponto meia, como pode ser produzido todo em ponto tricô. Eu dou preferência para o tricô, é um ponto que eu gosto mais. É a minha preferência. Tá, cheguei lá do outro lado, pode ver que está se formando uma malha. Barra de musgo, barra musgo, e aqui já está se formando a malha. Ó. Aí, o que que acontece? Primeiro ponto, eu não tiro. Lembra que eu sempre botava a linha em cima da agulha para fazer a retirada? Agora, eu vou retirar com ele por baixo da agulha. Eu vou tirar da esquerda para a direita, só retirei o ponto. Observa que o trabalho nessa beiradinha fica muito mais bonito. Aí, o que que eu vou fazer? A agulha, o indicador segurando o ponto que já tem, a linha. Eu gosto de laçar ela assim, uma coisa que eu não comentei com as alunas. Sempre, sempre, sempre é isso aqui, ó. Você dá uma volta, tem gente que dá 2, 3 voltas, não acho desnecessário. Uma volta, firma com esses
outros dedos tu firma a linha, certo? E já faz uma pressão contra a própria agulha, ó. Isso vai firmar a agulha. Insiro a agulha da esquerda para a direita, insiro ela dentro do ponto. Dou uma laçada lá e ele passa novamente pelo mesmo orifício. Da esquerda para a direita, laço e volta. Da esquerda para a direita, laço e volta. Lembrando que esse é o ponto meia, ó, meia. Insiro a agulha em série da esquerda para a direita, laça e volta. Da esquerda para a direita, laça e volta. O teu dedo, aos poucos, vai automaticamente aprendendo a fazer esse movimentozinho aqui, que vai deixar o ponto mais bonito. Outra coisa, tem gente que faz assim, segura, laça, ó, laça. Ui, acho que dá mais trabalho. Opa! Ó, insere, segura, laça, firma bem o fio e traz ele de volta. Insere da esquerda para a direita, segura. A minha mãe faz assim, é muito estranho. Laça e volta. Como eu aprendi tricô com a minha avó, eu aprendi diferente do jeito da minha mãe. Então, assim, a minha avó fazia assim e ela fazia muita roupa. Ó, da esquerda para a direita, laço o fio, ele passa por dentro. Da esquerda para a direita, laço o fio e ele passa por dentro. Fica um acabamento primoroso na beirada se tu só retira o ponto. E mais fácil de costurar na volta. Bom, esse aqui é o avesso. O avesso a gente trabalha em tricô. Tricô. Só retirei da agulha, apertei e vamos então trabalhar toda a carreira em ponto tricô. Laça e passa de novo. Todo ponto de tricô, tu vai inserir a agulha no ponto, vai dar a laçada e vai fazer ele passar novamente dentro. Insere, laça, sendo que do tricô é um e do meia é outro. Assim, laça e volta, toda a carreira em tricô, até o final, até o último ponto. Bom, virei e aí se formou a malha. Eu gosto desse fio porque ele dá uma sensação diferente nos pontos, olha. Parece que ele faz um circulado, não desse lado, mas do outro ali. Ele faz eu acho muito lindo e é o fio que produz este efeito no blusão. No blusão, na peça, na realidade, olha. Então, assim, você aprendeu o tricô com barra musgo e aprendeu o ponto meia para produzir a malha, ou seja, musgo e malha. Eu espero não ter confundido ninguém. Eu sei que eu falo demais e é difícil isso. Eu preferi o sem áudio, porque daí eu não falo, eu não perturbo ninguém. Mas é isso aí. Bora lá produzir o próximo vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que você que está assistindo esse vídeo neste momento tenha gostado do nosso trabalho. Até a próxima.